Olá pessoal, sejam bem-vindos à terceira temporada do nosso DesenvolveCast. Eu sou Amanda Kseliauskas, líder da área de pessoas, e eu vim lá do mercado de tecnologia para somar os nossos talentos. E eu estou muito feliz em conduzir a nova temporada do DesenvolveCast para vocês, nossos youtubers. Trazendo uma curiosidade, eu tenho cidadania lituana e por isso meu sobrenome parece uma sopa de letrinhas e eu adoro artes em geral. Agora eu vou fazer a minha audiodescrição rapidamente. Eu sou uma mulher branca, de cabelos ruivos curtos na altura dos ombros, meus olhos são castanhos, eu uso óculos e eu tô vestindo hoje uma blusa marrom e uma calça marrom com estampa xadrez. E já posta no seu LinkedIn com a hashtag DesenvolveCast e começa a seguir a gente na sua plataforma preferida de onde você estiver. Nas últimas temporadas, a gente adorou ver vocês consumindo os nossos conteúdos de casa, do metrô, da academia e, claro, das nossas agências. Foram mais de 66 mil reproduções e a gente está chegando a um marco de 5 mil seguidores no Spotify. Então você, se ainda não está nos seguindo, chegou o seu momento. Nessa terceira temporada, a gente vai explorar as habilidades do futuro, refletindo sobre as mudanças no mercado de trabalho, as transformações tecnológicas e os novos jeitos de se relacionar com o trabalho. Será que as competências que a gente tem hoje ainda vão ser suficientes para amanhã? Ou será que a gente precisa olhar para novos aspectos? E é isso que a gente vai descobrir hoje. E agora eu vou apresentar as nossas convidadas mais que especiais para vocês. Ela, que é superintendente de negócios seguros, youtuber há quase 20 anos, mãe de uma adolescente, já teve como pet um porquinho chamado Lolita, Maria Fernanda Otero, e ela, que é gerente geral em empresas, já tem mais de 18 anos de banco, é mãe de 2 meninos e é apaixonada por esportes, inclusive fiquei sabendo que ela vai fazer uma travessia a nado em breve. Tuane Sutter. E para começar, vou pedir para vocês fazerem a audiodescrição de vocês. Oi, Amanda. Oi, pessoal. Tudo bem? Então, vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, cabelos loiros, olhos azuis. Estou vestindo um macacão preto e um sapato preto. E olha, eu tô ansiosa pra gente poder falar e bater um papo aqui, mas entender essas curiosidades. Porque já me pegaram aqui. A minha curiosidade é ter tido um porco. A sua é fazer uma travessia. Tuane? Pois é, né? Bom... Obrigada por estar aqui, um baita prazer estar com vocês. Meu nome é Tuane, sou gerente geral em empresas. Vou fazer minha audiodescrição. Sou mulher branca, de cabelos e olhos castanhos. Estou com uma camiseta rosa, saia jeans e sandálias azuis. Muito bom, obrigada. E me conta um pouco mais sobre essa sua travessia. Pois é, gente, eu fui atleta a minha vida toda. E agora, com as crianças, enfim, acho que eles estão maiores, eu comecei a me colocar novos desafios. Muito legal. Então, na pandemia, eu voltei a lutar, que há muito tempo eu não lutava. E aí, agora, eu voltei a nadar este ano e me coloquei como desafio fazer a travessia, que vai ocorrer muito em breve, daqui 2 semanas. Então, quem me encontrar pelos corredores vai poder depois me perguntar como que foi. Agora, muito legal. Porquinho de estimação, eu nunca tinha escutado falar sobre. Diversidade pet. Por que só pode ter cachorro, gato, né, passarinho? Eu sempre fui apaixonada por porco. E um aniversário meu, eu ganhei 2 porcos. No mesmo dia, surpresa. Um da minha sogra, outro da minha melhor amiga. E um eu segui com ele. E foi super, super legal, porque o porco tem uma sensibilidade, e aí a gente ficou um tempo com ele, ainda na casa da minha sogra. Eu sou apaixonada, então eu tenho muita dificuldade de comer carne de porco, vocês devem imaginar, mas eu tenho um carinho enorme por isso. E aí, cuidamos. Muito legal. Curioso, muito né? E eu tava pensando, né, não são só curiosidades, imagina o quanto de habilidades vocês, né, não desenvolveram sendo mãe de pet porquinho e você na jornada com os seus esportes, né? Então, o papo tá muito bom, a gente já tá super aquecido e eu vou trazer uma pergunta que com certeza vem afligindo todos nós, né? Com o avanço da inteligência artificial e de algoritmos que analisam profundamente o nosso comportamento,
quais habilidades humanas fazem a diferença e que vão nos destacar enquanto profissionais? Amanda, se eu puder responder, eu acho que com cada vez mais dados, inteligência artificial, eu acho que as nossas relações precisam agora, ganham mais importância, né? As nossas relações como pessoas, né? A empatia, a escutativa, são habilidades que eu acho que estão ganhando valor cada vez mais aqui na nossa atividade, nas nossas relações, né? É como se a gente falasse assim, a habilidade principal é ser humano, né? Ser de fato humano, ter essa sensibilidade, essa conexão, essa empatia. Porque a gente pode perguntar para as plataformas, né? Assim, o que é liderar por propósito? Mas é quem é que está ali no dia a dia que sente o que é liderar por propósito. Você pode se perguntar, o que é empatia e como é que tem empatia. Mas eu acho que a gente tem alguns cases reais que mostram a importância dessa percepção de empatia do outro, né? Super, eu já ouvi muito as pessoas falando... Tenho medo que os robôs e que a tecnologia roubem o nosso espaço, os nossos trabalhos. E o que a gente está discutindo aqui é o oposto. Exatamente. Né? Porque o robô, ele não tem a capacidade de entender se você está triste, se você está bravo, se você está alegre. Ele cria padrões, né? Então, a inteligência artificial vem muito para complementar nosso dia a dia, né? Mas ele não tem a capacidade, de fato, de entender o outro. Perfeito. E vocês têm algum exemplo na prática, né, que o humano ele foi essencial? Eu tenho um exemplo, assim, não tá relacionado ao dado, mas eu acho que traz um pouco para o que a gente está trazendo dessa escutativa, de a gente acolher, né, cada vez mais. Nós tivemos um problema com um cliente nosso da plataforma que foi numa agência. Teve um problema na agência, ele estava bastante atritado, bastante nervoso. E ele ligou para um agente de negócios da plataforma e reclamando do banco, reclamando das pessoas. Ele estava num ambiente ali super atritado. E ele falou, poxa, eu vim fazer, na ocasião, ele foi fazer depósitos de moedas e ele estava com peso das moedas e a agência não pôde receber por algum processo. Não vou entrar nesse mérito porque não me recordo dos detalhes, mas o nosso agente acolheu, escutou ativamente o que ele estava trazendo para a gente e falou, olha, a gente vai resolver o seu problema, mas eu vou pedir um táxi para o senhor ir embora, né? Então, não fique preocupado, porque a gente vai aqui buscar um transporte para o senhor ir embora. E, em seguida, veio um baita elogio do cliente. Então, até mesmo o nosso agente de negócios, ele não mediu esforços para resolver o problema do cliente, né? Então, ele escutou e resolveu. E depois, obviamente, né, falou com o gestor e tá tudo bem, né? Assim... acho que essa habilidade, então, da escuta, de resolver o problema, então, assim, foi um pequeno exemplo que aconteceu no dia a dia, mas que isso diz muito que a inteligência artificial não poderia resolver este problema. Até poderia ter alguns prompts parecidos, mas nenhum ia falar, né? Ao você perguntar como lidar com um cliente altamente atritado que chegou na agência e contasse tudo isso, exatamente, certamente ele não ia ter a perspicácia da sensibilidade do táxi, de dizer, né? Exatamente o que ele precisava naquele momento, né? Para curar aquela dor. Né? Lembrando que tudo se complementa, né? Aqui a gente está falando da beleza, da sensibilidade, da conexão humana, da empatia, junto com o arcabouço enorme da inteligência a favor das nossas relações também, né? É isso, meninas, incrível os pontos e os exemplos que vocês trouxeram. Acho que ficou muito claro para todas nós que sem humano não existe inteligência. E amarra muito com a próxima pergunta que eu quero fazer para vocês, que é como a gente se prepara hoje, né? Como a gente desenvolve a habilidade de questionar, analisar e tomar decisões mais conscientes num mundo com uma infinidade de dados disponíveis. Começar por aqui, a gente bate uma bola. É importante a gente ter a intencionalidade. Eu acho que tudo começa da intencionalidade e dos porquês. Então, a gente tem muito dado, a gente tem tudo muito fácil, muito acesso, mas para que a gente quer? O porquê que a gente quer? Então, intencionalidade.
Os porquês e a prática, eu acho que são fundamentais. Porque aí o que a gente vai aprendendo ao longo do caminho? Quanto mais a gente pergunta, quanto mais clareza a gente tem do que a gente está indo buscar, a gente vai ampliando o nosso contexto, a gente vai entendendo melhor o cenário que a gente está inserido, e isso vai abrindo a nossa visão junto com o repertório que a gente está tendo através do dado que ele traz, o porquê que eu estou usando aquele dado e principalmente a nossa capacidade de estar cada vez mais inserido dentro dos contextos. Isso vem com a prática, isso é o dia a dia, né? Não tem uma receita, não tem uma receita de bolo, né? Acho que é no dia a dia exatamente que a gente vai cada vez mais conversando e se aprofundando de tudo que está à nossa disposição. Os porquês, né? Perfeito. E até, enquanto vocês estavam falando, me veio muito a frase: aprender a aprender constantemente. Exatamente. Né? E como que hoje a gente está num mercado que tudo muda o tempo inteiro, a gente fala de um mundo volátil, um mundo incerto, um mundo complexo, ambíguo, né? Como que a gente consegue cultivar essa mentalidade de aprendizado, né? Acho que a gente tem uma rotina às vezes tão automatizada e a gente não para prestar atenção nas possibilidades de aprendizado que a gente tem. Como que é para vocês no dia a dia? Eu vejo que é muito importante a gente ter aprendizado contínuo, né? Então, a gente tem muita humildade de saber que a gente não sabe de tudo, né? Um dos valores aqui do banco é exatamente isso. A gente não sabe de tudo e tá tudo bem. Então, a gente saber perguntar, saber ter muita humildade de tentar querer reaprender o tempo todo. Eu acho que isso é fundamental. E é um valor tão forte na nossa cultura, né? A gente trouxe isso para o nosso dia a dia. Então, sim, a gente pode usar isso com tranquilidade, esse espaço aberto de se permitir errar, testar, né? Aprender também eu não sei de tudo, então eu vou lá, começo, me ajusto, não consegui assimilar tudo, volto. E eu tenho como você disse, né, Amanda, eu sou mãe de uma adolescente, a Tu também. Todo tempo você está aprendendo novas formas de aprender também, né? A forma como a gente aprendeu lá atrás é diferente da forma que os nossos filhos, né, que as crianças aprendem hoje. Então, esse espaço aberto também de novas formas de aprendizado, eu acho que é bem importante. Acho que é a gente conseguir enxergar a oportunidade de aprender nas nossas relações, no dia a dia, na prática. E o Itaú oferece muita coisa legal também, né? Não posso deixar de citar a nossa plataforma IOX, que tem ali um monte de conteúdo. Eu acho que existem várias formas, né, da gente conseguir se evoluir, se desenvolver. Vocês trouxeram um dos nossos valores, que a gente não sabe de tudo. E eu também estava refletindo sobre a gente vai de turma. E eu vou trazer uma pergunta para vocês. As habilidades relacionais ganham cada vez mais peso nesse contexto. Afinal, é uma das coisas que nos torna humanos. Como a gente pode aprimorá-las? Habilidade relacional, tradução. Talvez a capacidade da gente ouvir. E ouvir com presença, sem pressa. Isso é muito difícil. Estar presente. Estar ali para o outro. Sim. Acho que você falou, né, essa combinação da gente ter a empatia. Então, cada vez mais, essas habilidades, na forma como a gente se relaciona com as pessoas, elas vão ficar cada vez mais evidentes e mais fortes. Então, ouvir com presença e sem pressa. Escutativa, né? Que é o que a gente aprende e que tem curso na IOX, inclusive, sobre isso. E um interesse genuíno pelo outro, né? Porque não adianta a gente beber de uma série de fontes de aprendizado se a gente não tiver o interesse genuíno por escutar o outro, por estar presente junto com o outro, entender sobre a perspectiva do outro, junto com
com uma escuta interna também, né? O que você quer, como é você dentro desse contexto. Então, isso vai nos tornando cada vez mais sensíveis, mais humanos, e isso conecta. Então, acho que essa habilidade interrelacional, ela vem muito desse início da escuta. E que a inteligência artificial não pode promover tudo isso. Não consegue, não consegue. Isso, né? Então, acho que os dados, eles são bastante importantes, mas, de fato, traduzindo aqui, facilitando o nosso dia a dia, né? Perfeito, achei muito legal os pontos que vocês trouxeram, mas eu tava pensando, será que a gente tem algum exemplo prático para compartilhar? Olha, eu tenho um monte de exemplo, mas esse aqui acontece de forma recorrente, que são as entrevistas para uma vaga, né? Então, a gente faz bastante como entrevistadora, a gente faz bastante conversas com os entrevistados, e eu fico bem impressionada porque o entrevistado, e aí reparem se vocês já viveram uma situação dessa, ele vai muito focado em tudo que ele precisa falar para aquela entrevista, porque ele precisa se vender, né? E 90% das vezes ele não faz nenhuma pergunta. E muitas vezes ele não escuta a pergunta do entrevistador, né? Então, ele está ali com aquele script pronto, entendendo as habilidades que ele tem, e muitas vezes no decorrer daquela entrevista, que geralmente é curta, ele não escuta a pergunta que foi feita. E é fundamental, né, Fê? Porque na entrevista é um momento de troca. Assim como o candidato precisa ali expor as suas qualidades, mas também a gente, enquanto entrevistador, a gente quer que ele se interesse sobre as nossas expectativas sobre aquela função, sobre o que a gente espera, qual que é o escopo da vaga, né? E muitas vezes a gente não tem oportunidade de falar. Não tem, fica lá. Então, a conversa é muito mais um monólogo do que uma troca. Acho que é uma reflexão muito boa pra gente o tempo inteiro, assim, né? O quanto a gente já não entra em todas as nossas trocas, sempre procurando boas respostas para dar. Aí me vem muito um lugar de julgamento, assim, também, muito, né? Forte. A gente se desprender de julgamento para conseguir, de fato, ter uma troca e ter um ambiente de aprendizagem, assim, né? Porque quando a gente já entra ali numa conversa, né? Ai, será que eu vou falar certinho? Será que eu vou trazer o melhor exemplo? Será que eu vou trazer o melhor contexto? A gente já bloqueia a troca genuína, né? E o que é o mais importante da relação, assim, né? E por isso que tá dentro de uma cultura que traz, né? A gente não sabe de tudo. O aprendizado constante, forte, vai trazendo mais leveza para essa característica do julgamento, né? Acho que as nossas jornadas de carreira, né? A gente que tem... Estamos com bastante tempo de Itaú, hein? Tubers do coração. A gente sente muito essa transformação sempre do banco, a gente tendo essa capacidade também de acompanhar e de se transformar e quebrando esse julgamento, sabe, Amanda, que você trouxe, que é real. A gente, antes de estar aqui, a gente também fica preocupado, né? Pô, mas sim. Como é que eu vou falar? Não posso errar. E aí, uma das coisas mais legais desse, que vocês não acompanham, né, o bastidor, é a gente ser orientado a ficar à vontade, a fazer um papo. Então, essa é a beleza do contexto, né? E eu fiquei pensando muito na perspectiva do cliente, né? A escutativa, ela é essencial, né, no dia a dia, ali na troca com o cliente. E aí eu vou trazer uma pergunta para a gente refletir juntas sobre, né? Com o aumento da autonomia e da tecnologia, como podemos nos tornar profissionais mais consultivos, que orientam o cliente com base em análise e não só no produto? Acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando agora, né? Tudo a ver, né? Tudo a ver. Assim, os dados são super importantes, né? Eu e a Mafê aqui somos pares e nos complementamos no dia a dia. Eu acho que isso é fundamental, porque ter uma especialidade juntamente com a área comercial que faz uma atuação mais generalista, né? Eu acho que essa parte de complementação ela é fundamental. E muitas vezes os clientes trazem uma demanda para a gente que nem sempre é o que de fato ele precisa. Então, numa conversa, com muita humildade de tentar capturar essa dor do cliente, a gente vai prover uma solução para ele. Então,
obviamente baseado aqui em dados que a gente tem disponíveis dentro do banco, com pessoas que trazem para a gente especialidades, juntamente com nossos times que também têm esse atendimento direto ao cliente, faz com que a gente consiga prover a solução ideal para os clientes. Eu acho que a gente foi falando e me veio várias habilidades na conversa. Então, ser curioso, né, ter uma postura analítica, entender o que o mercado está fazendo e no centro ter empatia e buscar uma comunicação ali eficiente e genuína com a pessoa. Aqui a gente está falando de multi-habilidades, que já abre espaço para a minha próxima pergunta, né? O caminho está mais em ter uma boa noção de análise de dados, independente do nosso cargo, ou em ser mais adaptável e saber jogar em diferentes funções? Atendimento, análise, digital? As duas coisas. Eu acho que a adaptabilidade é fundamental no nosso dia a dia, né? E a gente falou um pouco aqui também, né? O dado pelo dado, com tantos dados que nós temos, tem pouco valor. O porquê do dado, para que você tenha mais repertório. Então, como a Tuane falou, quando a gente olha sobre a perspectiva do cliente, a gente tem uma série de dados aqui que montam o nosso raio-x desse cliente que eventualmente a gente, né, está lindo visitar. Fazem com que a gente se prepare para um roteiro. Exatamente. Aí a gente vai lá com o nosso roteiro super bem preparado. Mas quando a gente tem essa oportunidade de estar ali com o cliente, é um espaço onde ele vai contar as histórias, o que trouxe ele até aqui, em que momento da vida ele está, em que momento da empresa ele está, enfim. E é justamente aqui que essa análise de dado, ela ganha mais repertório com o contexto e a nossa capacidade de ouvir faz com que a gente consiga entregar uma solução consultiva de fato para esse cliente, né? Muitas vezes o cliente não sabe do que ele precisa. Então parando, ouvindo. Então muitas vezes a gente sai para falar de um produto. E aí... Chegando lá, muda tudo. Porque é o cliente que nos ajuda, através do momento, da história, do contexto dele, a preparar isso. Então, esse preparo, o dado vai trazer. Na grande maioria das vezes. O dado vai estar aqui e hoje a gente tem um grande privilégio de estar numa organização com um uso, um consumo e uma base de dados muito rica. Mas esse elemento da habilidade que a gente falou, né, do comportamento, da escuta, da empatia, do espaço genuíno, da presença, adicionada a esse dado que vai trazer, de fato, uma entrega para o cliente que faça sentido. Isso fala do cliente, fala das nossas relações com os nossos líderes, com os nossos liderados. Então, essa troca, respondendo a tua pergunta, as duas coisas. Sim. Né? O dado... As duas coisas são super importantes e super complementares. Eu fiquei refletindo sobre a importância de todos os trabalhos de todos os youtubers, de todas as áreas, né? Então, são várias habilidades que, quando juntas, viram super habilidades e que impactam... E de turma. E que impacta o cliente ali de uma forma muito, muito incrível, muito bom. E para a última pergunta, eu queria entender mais como a criatividade entra no contexto de habilidades do futuro. Ela é superestimada ou vai ser mesmo vital? A minha opinião é que ela é super vital, né? Ter habilidades humanas fazem com que a gente se torne cada vez melhores, né? Mais completos. E a criatividade, às vezes a gente pensa na criatividade e só vou fazer alguma coisa diferente. E a criatividade, ela pode ser tantas coisas. Eu posso encontrar perspectivas diferentes para o mesmo problema. Encontrar novas soluções para problemas antigos. Exatamente. Né? Então, não é simplesmente criar, né, uma nova solução que seja muito disruptível, mas eu acho que no nosso dia a dia a gente enfrenta diversos problemas que eles podem ser solucionados com poucas coisas, né? Então, acho que a criatividade, ela vem muito disso, assim, da nossa atitude
de querer fazer melhor, né? Coisas que a gente já faz há bastante tempo. Encontrar novos caminhos, né? Pensar de outros jeitos, ter outras visões. Então, ela é essencial sobre essa ótica de sair do nosso status quo, né? Sim. Fiquei pensando muito na palavra inovação, né? Porque eu acho que sempre gera dúvida do que é inovar, né? Então, as pessoas associam inovar a construir um foguete ou fazer algo muito incrível, estupendo. E, na verdade, é você usar a tua criatividade e conseguir aplicar resolvendo uma dor, tendo intenção, processos, né? Para conseguir, de fato, virar do outro lado. Então, acho que vale também essa reflexão. E a gente já está chegando nos momentos finais da nossa troca. Já. Mas antes eu queria propor uma brincadeira. Vocês topam? Top. Bora? Chama bate-bola. Vou lá. E eu vou falar uma frase e vocês vão completá-la para mim com uma palavra que vier na cabeça de vocês. Pode ser frase também, que vocês preferirem. A habilidade mais essencial para o futuro é a capacidade de você se apaixonar sempre pelo que você faz. Eu não consigo pensar que a gente chega num lugar que a gente quer estar fazendo algo que a gente não gosta, né? E então essa capacidade de se apaixonar pelo que você se propõe a fazer vai derivar naturalmente de que você faça aquilo com amor, né? Com garra, com paixão. Então, acho que é isso. Bom, para mim, eu acho que é adaptabilidade. Acho que a gente precisa estar aberto a mudar o tempo todo, né? A gente a todo tempo estamos em ambientes diferentes, seja dentro ou fora do banco. Então, se tornar uma pessoa adaptável, eu acho que é um grande valor. Muito bom. Vamos lá para a segunda. Para me tornar uma profissional estratégica, eu preciso abrir mão de... E agora? Ai, meu Deus. Verdades absolutas? Mindset fixo. Eu acho que... Pensamos igual, quase. Acho que quebrar paradigmas, né? Fazer com que você tenha uma mentalidade mais aberta, eu acho que é bastante importante. E para fechar, o melhor jeito de se desenvolver é... Reaprender. Estar aberto. Concordo. A tudo. Estar aberto a conversas com pessoas. Então, às vezes é uma conversa de elevador, uma conversa no café. Eu acho que tudo isso, uma viagem, tudo isso faz com que você adquira novos conhecimentos, né? A gente falou muito aqui de dados, enfim, é importante a gente estudar, mas também o que, fora os estudos também te proporcionam, eu acho que é bastante importante. Bom. E você falou aqui, né, Amanda, o aprender a aprender, né? Então, acho que eu vou pegar gancho aqui com o que a Tuane falou, mas é de verdade querer fazer essa jornada do desenvolvimento valer a pena. Primeiro, para você, conectado naturalmente aos teus valores, aos teus sonhos, às tuas ambições, e muito alinhado aonde você está sobre a ótica da cultura. Então, a cultura, né, a empresa que você está, as relações que você se propõe a fazer. Então, tem um elemento do que, para se desenvolver, você precisa primeiro querer. É verdade. Então, tudo. Você precisa ter muita vontade, né? A gente estava falando, né? Precisa querer muito fazer uma travessia no alto mar. Isso ninguém tira e ninguém dá. É você se olhar e enxergar essa vontade genuína de querer se desenvolver. Então, precisa querer aprender. A forma vai ser a forma que for mais fácil para você. Eu estava refletindo sobre isso, porque cada um tem o seu jeito de aprender. Exatamente. E aí eu já ouvi muitas pessoas assim, eu não gosto de ler, e eu já tentei. E tudo bem, né? Tá tudo bem. Você pode ter outras formas de você aprender, ouvindo um podcast, lendo um artigo, né?
trocando com uma pessoa que tem mais conhecimento sobre determinado assunto. Então, acho que tem esse lugar também, né? De como Tem gente que não gosta de livro físico, tem gente que prefere o e-book. Então, cada um tem a sua preferência. Mas se você tiver à vontade, você vai ler. Encontre a sua forma, seja intencional e vai. E só vai. E seja você, né? Sim. Seja você. Porque a inteligência artificial cada vez mais vai valorizar a essência que a gente tem. Então, acho que isso conta bastante. Infelizmente, o nosso primeiro episódio do DesenvolveCast chegou ao fim. Agradeço demais a participação de vocês. A troca foi muito rica. E eu quero saber muito o que você tá achando da nossa nova temporada. Não esquece de postar com a hashtag DesenvolveCast no LinkedIn. E eu te espero no próximo episódio. Vamos de turma?